porque este será o momento quando Deus entregará toda a raça humana, todos os homens, todos que ficarem nesta terra, Ele os entregará à matança, Ele os entregará nas mãos do anticristo, que eu e você sabemos que está descrito no livro de Apocalipse capítulo 3. A besta, ela está vindo. Jesus vem primeiro para resgatar todos aqueles que o escolheram, mas ele deixou avisado no livro de Apocalipse capítulo 6, que ele enviaria este ser chamado anticristo, aquele que se levanta contra tudo que é santo, contra tudo que é sagrado, contra tudo que é puro, o homem da iniquidade, aquele que não tem compaixão, aquele que não tem piedade, aquele que não tem misericórdia, aquele que não respeita princípios nem valores, aquele que é a totalidade e a perfeição, deu o próprio Lúcifer, o diabo encarnado na terra. Deus Pai, Ele ordena que seu Filho Jesus libere este ser sobre a terra, e Ele está vindo. Mas Jesus deixou avisado que antes disso acontecer, Ele iria avisar a terra inteira, todos os habitantes da terra, para que aqueles que escolhessem o reino de Deus, aqueles que escolhessem o amor de Deus, eles pudessem escapar. Por isso Jesus deixou avisado no livro de Apocalipse: eis que ponho uma porta aberta diante de ti. Ele disse que há uma porta aberta, e esta porta que ele abriu é este momento que eu e você estamos agora, quando os filhos de Deus, a igreja de Deus, o Espírito de Deus está anunciando na terra e avisando que o tempo dos seres humanos viverem em rebelião contra Deus está se findando, e esta porta de misericórdia, que é a porta da paciência de Deus para com todos nós, ela vai se fechar. E no dia que ela se fechar, então significa que Jesus voltou. E se Jesus voltar, no dia que ele voltar, está escrito: todas as pessoas que Deus considerará justo nesta terra será tirada dela. E neste momento, todos os que ficarem para trás, todos que permanecerem aqui, significa que tem conta para pagar com Deus, significa que estão no saldo negativo para com Deus, significa que Deus irá exigir deles prestação de conta por conta das suas más obras. Por esse motivo, aqui nós estamos para lembrar a mim e a você que esta porta ainda está aberta. É a porta da graça, é a porta do amor. Deus disse para o povo de Israel: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Escolham, pois, o caminho da vida para que vocês vivam. Escolham o caminho da vida para que vocês vivam. E Jesus, quando esteve na terra, ele disse: eu sou o caminho, a vida, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus, ele é o caminho. Foi ele quem morreu, foi ele quem apanhou, foi ele quem foi humilhado, foi ele quem foi espancado, ele chorou, ele foi moído, ele foi desfacelado, arrancaram os pedaços dele, humilharam ele, cuspiram na cara dele, e Deus Pai aprova
Jeová fazer isso com ele, porque Deus é justo, Deus é imparcial. O livro de Romanos capítulo 2 está escrito que em Deus não há parcialidade, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele é perfeito, e Ele não tolera a injustiça nem a corrupção. Ele julga e retribui a cada ser humano de acordo com as suas ações, com as suas obras. E Ele diz lá no livro de Romanos capítulo 2: mas tu, ó homem, que julgas a outrem, mas tu mesmo faz as mesmas coisas que eles fazem, pensas tu que escaparás do juízo de Deus, da ira de Deus? Deus avisou isso para todos nós. Ele deixou avisado que Ele é paciente para com todos os seres humanos. Ele é tardio em irar-se, todavia a paciência dele tem um limite. Ele avisa para os homens: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Jesus, quando chegou na terra, Ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E no reino de Deus, eu quero lembrar a você que no livro de Apocalipse capítulo 12 está escrito lá que a serpente, quando se levantou lá no céu, o diabo quis lutar contra Deus, quis desobedecer Deus, quis levantar uma rebelião, e ele levantou essa rebelião dentro do céu onde há o reino de Deus. Ele levantou durante um tempo e ele convenceu quase a metade dos seres celestiais que viviam com Deus no céu, olhando nos olhos do Criador, conversando com o Criador, vendo Deus Todo-Poderoso que criou tudo e eles mesmos. O diabo fez com que esses seres se rebelassem contra Deus lá dentro. Eu quero lembrar a você que está escrito lá em Apocalipse 12 que este elemento chamado a antiga serpente, ele se levantou para revidar dentro do reino de Deus contra a ordem de Deus, para o banir de lá. Ele tentou lutar, mas está escrito, ele revidou, mas ele não prevaleceu, porque não foi forte o suficiente, e ele foi expulso do reino de Deus, da casa de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui para nós que Deus disse que lá no céu nunca mais, jamais vai entrar impureza, jamais vai entrar pecado, e que assim como foi expulso de lá toda rebelião contra Deus, Deus disse que aqui na terra também Ele vai implantar o reino dele neste mundo, e tudo que foi impuro vai ser destruído, vai ser banido, vai ser lançado fora, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso, em Apocalipse 3, eu vou lembrar novamente a você e a mim que ele deixou escrito: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, a porta está aberta agora, chamada Jesus Cristo, a graça e a paciência de Jesus para comigo e com a tua vida. Mas ele está lembrando para nós que assim como fechou essa porta lá no reino dele para os anjos, até essa parte que caiu e foi condenada ao lago de fogo e enxofre, esta paciência de Deus também vai ser vedada aqui na terra. Ela vai se acabar e Deus vai julgar todos os homens, mulheres e crianças que rejeitaram o seu amado Filho. Este tempo está chegando. Jesus ama cada um de vocês. Jesus me ama e te ama. Ele não nos criou para o lago de fogo e enxofre. Ele não criou a mim e a você para o inferno. Ele nos criou para morar com Ele. Ele nos criou para reinar com Ele.
vida eterna. A vida eterna é o que Deus Pai quer para a minha e para a tua vida. Nós temos uma chance, nós temos uma saída, e a saída que você tem e eu tenho é aceitar o amor de Deus por intermédio de seu Filho. Lembre-se que Ele disse que todos aqueles que não acreditarem no sacrifício de Jesus, todos aqueles que não creem em Jesus, todos aqueles que não aceitarem o senhorio de Jesus, todos aqueles que não aceitarem segui-lo, Ele deixou avisado que estes já estão julgados, já estão julgados, e sobre os mesmos a ira de Deus permanece sobre eles. E o que é a ira de Deus? Eu vou ler para você o que é que está vindo agora sobre a terra. Por que que eu e você precisa rapidamente acreditar em Jesus, acreditar nas suas palavras, honrar a dor que Ele passou por você, honrar cada tapa que Ele tomou na cara quando esteve aqui nesta terra, honrar cada cuspe que Ele recebeu no rosto, cada pedaço que arrancaram das suas costas. Sua carne foi dilacerada, seus ossos ficaram expostos, arrodearam o próprio Deus. Os soldados romanos colocaram Ele no meio de um círculo, pegaram uma madeira, começaram a bater na cabeça dele, começaram a ridicularizar ele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, com espinhos gigantes, grandes, e bateram com aquele pedaço de pau naquela coroa que estava em cima da sua cabeça, de tal forma que quanto mais eles batiam, aqueles espinhos entravam dentro do crânio do Deus Todo-Poderoso, chamado Jesus Cristo. Enquanto aqueles espinhos entravam e perfuravam o crânio de Jesus, ele sentia dores excruciantes, mas ele não desistiu, ele não pecou, ele permaneceu firme, e ele teve os seus pedaços arrancados, e aqueles homens ali zombavam dele, espancavam ele, ridicularizavam dele, mas ele suportou tudo para que você e eu hoje não tivesse que enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Ele passou por tudo isso e escolheu ir até o fim, para que você e eu não tivesse que encarar a prestação de contas de Deus Pai Jeová, que está vindo a qualquer momento sobre os quatro cantos desta terra. Jesus está vindo. Eu vou ler aqui para você o que é que Deus Pai vai fazer com todas as pessoas que falharam em receber Jesus, falharam em amar esse sacrifício. Nós não temos saída, nós não podemos escapar de Deus. Todos nós pecamos e caímos em Adão. Eu e você temos conta para pagar. Todos nós mentimos, todos nós erramos. E por que digo que todos nós mentimos? Sabe por que está escrito nas epístolas de João que todos aqueles que dizem que conhecem ao Senhor, que amam ao Senhor, mas que não obedecem às suas palavras, aos seus mandamentos, essas pessoas são mentirosas. Quantas vezes
dizemos isso, todos nós um dia fomos um mentiroso, todos nós um dia pecamos, todos pecaram, Romanos capítulo 3, e destituídos foram da glória de Deus, todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E agora temos a chance. Agora veja porque Jesus está te avisando, está me avisando. Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui? É por este motivo. Olha o que está escrito em Isaías capítulo 24. Quando Jesus voltar, quando Ele levar as pessoas que o receberam, quando Jesus levar as almas, as crianças que o receberam, então é isto aqui que você vai ouvir agora, que este mesmo Jesus que morreu por você e morreu por mim vai fazer. Olha o que Ele vai fazer, por ordem de Deus Pai. Deus Pai deixou avisado na Bíblia. Ele disse ainda antes que todas as coisas viessem a existir, eu já existia, e ninguém há quem possa fazer com que alguém possa escapar das minhas mãos. E quando eu quiser operar, ninguém poderá me impedir. Então, não tem como escapar do juízo de Deus, não tem como se esconder de Deus. O único esconderijo, a única porta de saída é Jesus Cristo. É o único mediador, é o único acerto de paz, é o único contrato de paz que Deus aceita. Aqueles que falharem em aceitar Jesus agora a tempo, aqueles que falharem em se arrepender, é isso que vai acontecer. Olha o que Deus diz: quando Jesus tirar seu povo da terra, Ele vai fazer isso aqui. Isaías 24, do 1 em diante, Ele diz: atenção, o Senhor vai arrasar a terra e fazê-la virar um deserto. Ele vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos, o povo comum e os sacerdotes. Acontecerá também com os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. Veja o que Deus vai fazer. O amor de Deus é para nos impedir de ter que enfrentar este dia. Este é o dia quando Deus não vai mais escutar as minhas e as suas desculpas, quando Deus não vai mais ter paciência comigo e com você, quando Deus não vai mais esperar eu e você tomar a decisão, eu e você comprar aquele carro para poder ir para a igreja, para poder se arrepender. Não, Deus não vai esperar ninguém mais. Deus não vai aceitar nenhum tipo de desculpa. Este agora é o momento. Hoje é o nosso dia. Hoje é o tempo que Ele está nos dando. Jesus está voltando para uma prestação de conta. Os filhos dele vão ser levados para o céu, mas aqueles que ficarem aqui terão que enfrentar isto que você está ouvindo agora. E ele continua dizendo: a terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando,
desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso Deus está amaldiçoando e destruindo a terra, e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando e poucos escapam com vida. Escute o que está vindo sobre esta terra. O sofrimento de Jesus não foi de graça. A dor que ele suportou foi para que você e eu não tivesse que enfrentar isto. Foi para que eu e você não tivesse que ir parar no lago de fogo e enxofre. Jesus te ama, Ele me ama. Eu queria aqui passar. Eu vou passar agora para a pastora. Passar para a pastora Ana Cristina. Ela vai dar mais uma palavra, o Senhor colocar no coração dela. Jesus ama cada um de vocês. As almas de vocês é preciosa. Ele chorou e está chorando por mim e por ti. Ele quer que você entre no céu. Largue o pecado enquanto é tempo. Escolha o caminho da justiça, para que você entre no reino de Deus. Esta terra, como nós vemos, está prestes a desaparecer e se tornar nisso aqui que você acabou de ouvir. Mas a esperança. Deus abençoe, pastora Ana Cristina. Aleluias, glória seja dada ao nosso Rei Jesus, que está voltando, e o seu reino será implantado em toda a terra. Aleluias. Queridos e amados, quero dizer que para nós é muito bom estarmos aqui, podendo anunciar a vinda gloriosa do Rei Jesus, que está prevista para os próximos dias. Aleluia! Em meio a tanto caos, em meio a tantos acontecimentos, em meio a tantos escândalos dentro das igrejas, adultérios, traições, homossexualidade, há um povo que está se preparando, se separando do mundo para ver o Rei, e estar com o Rei, e morar com o Rei Jesus para sempre. Aleluia! Queridos e amados, como foi dito aqui pelo nosso precioso bispo, realmente aqueles que amam a Deus se esforçarão e se esforçam para andar nos seus caminhos, para obedecer os seus mandamentos, a sua palavra, e esses escaparão das coisas que vai sobrevir a esta geração, que é a última geração. Por isso também nos alegramos, pois sabemos que está perto do fim de toda maldade, toda malícia, toda iniquidade, todo engano. Quem não se alegraria em saber que vem se aproximando o fim de tudo aquilo que humilha, envergonha o homem na terra? Por esse motivo, meus amados, eu quero agora adorar conjuntamente com vocês, enquanto a nossa amada irmã Criele ministra uma adoração, para que todos nós estejamos no mesmo espírito, adorando o Deus vivo, que está prestes a vir nos buscar. Não se esqueçam, meus amados, vocês nos encontram pelo site www.aportadocel.com.br. Nós estamos ali na quadra 104/105 do Recanto das Emas, bem de frente do atacadista Dia a Dia.
Você chega na frente do atacadista, do outro lado da pista, você vai ver as placas lá, aonde a igreja do Ministério de Arrependimento e Santidade está instalada. Então, vocês são nossos convidados especiais para juntos cultuarmos o Senhor, para juntos nos prepararmos para a sua gloriosa vinda e para juntos também resgatarmos almas para Jesus. Aleluias! A irmã Adriana está com a oportunidade agora. Aleluia, salve a todos com a paz do Senhor, uma boa noite a todos os ouvintes. Vamos adorar o Senhor esta noite, porque Ele é digno de todo louvor. Ao final, o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter tua alma? Qual será
poder de nos libertar das trevas, nos trazer para a luz. Glorificado é o Senhor Jesus nesta noite, digno de todo louvor, de toda adoração. Aleluias. Glorificado é o Senhor Jesus. Digno é o Senhor de todo louvor, de toda adoração. Espírito Santo, venha trabalhar, Senhor, no nosso coração nesta noite, Senhor. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor. Aleluias, que o Senhor venha nos tocar nesta noite com o santo unção do Espírito Santo. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Senhor amado, traz ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, nesta noite, do teu consolo, do teu refrigério, Pai. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando,
Nós sabemos que o Senhor está voltando, não temos mais tempo a perder. Todas as profecias se cumpriu, a palavra de Deus, e nos resta se preparar para a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Glorificado é o Senhor nesta noite, digno de todo louvor, de toda adoração. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui esta noite, Deus. Glória ao Senhor Jesus, digno de todo louvor e de toda adoração. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em teu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Eu passo agora para o evangelista Thalisson, para o bispo.
Aleluias, glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus. Que adoração ao Senhor maravilhosa. Jesus, Ele é muito amoroso, muito precioso. Ele merece toda a nossa honra, toda a nossa atenção, todo o nosso respeito. Você vê aqui a manifestação de Deus, tanto através da sua palavra, quanto dos louvores de adoração que aqui nós estamos ouvindo. O Senhor tem falado comigo e contigo, mostrado o quão grande é a preocupação dEle para com a sua vida, para com as nossas famílias, para com a população desta terra, para com esta sociedade. Deus, Ele não deseja que nenhum de nós sofra a pena do pecado. Essa não é a vontade dEle. O desejo de Deus é que você viva, é que eu viva, é que nós sejamos felizes. No início da criação, quando você vê em Gênesis 3, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Ele foi lá e fez. E qual é a imagem e a semelhança de Deus? O que Deus reflete para a criação? Deus reflete tudo de bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é digno, aceitável e de boa fama. Tudo isso provém de Deus. Ele não tem mancha, Ele é 3 vezes santo, significando dizer, Ele nunca, jamais, Ele vai prejudicar alguém de forma injusta, nunca, em hipótese alguma, Deus faria com que uma criação sua sofresse qualquer tipo de injustiça proveniente dele mesmo. Nunca. Deus, Ele não mente. Então, quando Ele criou eu e você, tudo que Ele queria, todo intento e desejo dEle, era que eu e você possuísse na totalidade e plenitude em todas as áreas da nossa vida, nossa linguagem, nossos pensamentos, nossas obras, ações, atitudes, nossos planos, desejos. O que Ele intentou foi que essas coisas manifestassem a essência dEle, a pureza dEle, o caráter dEle, o amor dEle. E Ele deixou escrito que o amor é perfeito, o amor não se irrita facilmente, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor, Ele é paciente, o amor é o vínculo da perfeição. Esse é o amor de Deus. Ele desejou, intentou e planejou que este amor estivesse na minha e na sua vida. A obediência total ao caráter de Deus, aos desígnios dEle para você e para mim. Ele deixou avisado que nós, seres humanos, cada um de nós, fomos criados para o temer, para o obedecer, para o honrar, para o glorificar. Fomos criados para dar glória ao nome dEle.
fomos criados para refletir a imagem dele, a sua semelhança, conforme Gênesis 3, conforme Eclesiastes capítulo 12, conforme o livro de Apocalipse capítulo 7, o anjo aparece voando lá no mais alto céu, como se no centro da terra, e ele desce, vindo do reino de Deus, vindo direto do trono de Deus. Ele traz do Senhor, do Criador de todas as coisas, um evangelho eterno. Ele vem com o evangelho eterno, e este evangelho é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Deus, são os mandamentos de Deus, são os conselhos, são as suas orientações, são os seus desejos para cada ser humano, para a minha e para a tua vida. E este anjo, ele começa a bradar em alto e bom som, com uma voz grave, ele grita para todos os habitantes da terra, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e ele diz: o que está contido neste evangelho, nesta mensagem que Deus Pai dá para mim e para a tua vida. E lá está dizendo assim: temam a Deus e deem a Ele glória, porque é chegado a hora do seu juízo. É isto que contém o evangelho eterno de Deus, as orientações do Criador para todos os seres humanos que habitam a terra. Esta mesma orientação significa aquilo que Deus criou, o motivo pelo qual Deus criou eu e você. Isso é refletir a imagem e a semelhança dele, é temê-lo, é glorificá-lo. É conforme Eclesiastes 12, o homem foi criado para temer a Deus, pois este é o dever de todo ser humano, esta é a missão. Foi para isso que o homem foi colocado nesta terra, por Jeová, pelo Pai do Senhor Jesus Cristo. Foi para obedecer a Deus, para temê-lo, para honrá-lo, para glorificá-lo, porque Deus vai pedir conta a cada um deles de tudo que eles fizeram sobre esta terra. Está chegando o dia em que Deus vai pedir conta a você. Deus vai exigir que eu e você esteja de fato, tenha vivido nesta terra, cumprindo a missão para a qual Ele te colocou e me colocou aqui. Você vê que lá está escrito que nós fomos criados para obedecê-lo, para amá-lo, para ser honesto, para ser verdadeiro, para ser puro, para andar conforme a vontade dEle. Nós não fomos criados aqui para matar, para roubar, não! Isto é a imagem e a semelhança de Satanás. O diabo tem essas três missões, e é matar, roubar e destruir. Mas Deus criou você e eu para que nós reflita a essência dele, para que nós exale amor, exale vida, exale verdade, exale a honestidade e a justiça, para que os anjos, os querubins, os serafins, todos os seres celestiais, quando olhar para você e para mim,
estamos refletindo, Deus nos criou para andar com Ele, para morar com Ele. Deus nos criou. Hebreus capítulo 2, está lá escrito que os seres humanos, eles foram criados para governar o reino vindouro de Deus. Eles foram criados para estar acima dos anjos. Eles herdarão os anjos, herdarão os querubins, eles herdarão a criatura, a criação que Deus criou. Você foi chamado para ser rei. Você foi chamado para sentar no trono que Jesus está sentado. Jesus disse que aquele que vencer, assim como eu venci, o Pai me concedeu que eu me assentasse no seu trono. Eu também concederei àquele que vencer que se assente comigo no meu trono, assim como o Pai permitiu. Escute, foi para isso que você foi chamado. Mas como vamos sentar no trono que Jesus está sentado? Como Ele vai compartilhar comigo e com você o reino dEle? Como Ele vai compartilhar comigo e com você os anjos querubins para você governá-lo, para nós governá-los, se nós vivemos em desobediência à palavra de Deus? Se nós não conseguimos vencer a nossa carne, se nós nos entregamos à corrupção, Deus não pode colocar alguém que anda em impureza, que anda em injustiça, para governar os anjos, para estar assentado com Ele no trono dEle. Não! Ele não pode fazer isso. Isso é contra a palavra dEle, isso é contra o caráter dEle. Nenhuma impureza pode entrar no reino dos céus. Você foi criado para viver com Deus. Eu quero aqui deixar alguns versículos para você ver o recado de Deus para nós. Olha o que está dentro do coração de Deus. Quando Deus olha para nós e vê os homens, vê crianças andando em mentira, ver os homens escolhendo a corrupção, Deus fica triste, porque Ele não tem outra alternativa senão julgar. Mas olha o que Ele deixou escrito, Isaías capítulo 1, do versículo 19 em diante. Olha o sentimento dEle para aqueles que andam em rebelião e permanecem. Olha o que Ele diz: se ao menos vocês me deixassem ajudar, se ao menos vocês me obedecessem, poderiam viver ricos e felizes na terra. Escutem aqui, o Senhor está lembrando a nós: existe a riqueza, a maior riqueza é ter o nome escrito no livro da vida. A maior riqueza é o reino de Deus. E Ele está falando aqui para nós: mas se vocês continuarem rebeldes, sem querer ouvir o que eu digo, serão mortos pelos seus inimigos. Fui eu, o Senhor, quem disse isso. Isso aqui é o que Deus está prestes a fazer com esta terra. Há um inimigo que está vindo para executar o juízo de Deus contra o pecado. Ele é a besta, ele é o anticristo. Deus vai usá-lo para punir os homens
Deus vai puni-los. Olha o que ele diz. Ele continua falando no versículo 21 em diante. Olha o que ele fala sobre o juízo. Vocês murcharão como uma árvore velha, secarão como um jardim que não é regado. O homem mais forte e poderoso será como a palha. As grandes maldades que os judeus fizeram serão a chama que queima toda a palha e ninguém conseguirá apagar esse incêndio. Observem como Deus trata todas as pessoas que rejeitam, que não dão atenção à palavra dEle, que rejeitam o amor dEle. Chega um dia, chega um tempo, chega um momento em que Deus, Ele perde a paciência, Ele para de avisar, Ele para de esperar. E quando esse tempo chega, não adianta mais pedir ajuda, não adianta mais pedir socorro, porque é só juízo, é só julgamento, é só punição. Este dia está chegando, e este dia pode chegar, se a minha morte ou a tua morte acontecer, e nós não tivermos recebido Jesus, e nós não tivermos nos arrependido, este dia pode chegar. Se Jesus retornar hoje e tirar a sua igreja, e eu ou você não estiver adequado aos padrões e exigências de Deus, lembre-se que houve um tempo como esse, em que você e eu estamos vivendo, em que um homem chamado Noé, ele pregou esta mesma palavra, ele anunciou esta mesma mensagem, dizendo que a paciência de Deus para com aquela geração que tinha naquela época por volta de 3 a 4 bilhões de habitantes, aquela geração escutou Noé dizendo que Deus iria julgá-los se eles não entrassem na arca. Um dilúvio iria vir e todos iriam morrer por conta da sua violência e do seu pecado. E quando chegou o tempo, enquanto Deus não fechou aquela porta, aquele povo estava zombando e ridicularizando de Noé. Mas Noé estava chamando aquele povo ao arrependimento, pedindo para eles acreditarem em Deus, porque haveria um dia que Deus iria julgar e ninguém iria escapar. Mas eles continuaram a sua vida inútil, continuaram matando, continuaram roubando, continuaram se prostituindo, até que Deus disse: Noé, entra para dentro, tu e a tua família. Isso durou cerca de 120 anos. Então o juízo veio, e sabe quantas pessoas sobreviveram? Apenas 8 pessoas de cerca de 3 a 4 bilhões de seres humanos. E entre esses que morreram no juízo de Deus, tinha criança, tinha adultos, tinha pessoas saudáveis, tinha ricos, grandes, fortes, poderosos. Mas Deus, Ele não quis mais ouvir o pedido de ajuda deles, o pedido de socorro deles. Eles clamaram quando eles viram que era verdade, quando eles olharam para cima, porque naquela época não havia chuva como há hoje. Era um vapor que saía debaixo da terra e molhava, regava toda a terra, toda a relva.
Aquele povo não acreditava que iria cair chuva do céu, e a chuva caiu. A chuva caiu. Quando eles viram, eles entraram em desespero. E quanto mais a água subia, eles corriam para os montes para tentar sobreviver. Mas cada monte que eles corriam, a água subia e engolia. E todos começaram a implorar misericórdia e querer entrar na arca, mas Deus fechou a porta. O Senhor está lembrando a nós. Jesus disse: quando chegasse o dia dele voltar, seria como nos dias de Noé. A terra estaria daquela forma. Os homens não iriam acreditar na mensagem dele, não iriam ouvir os mensageiros que o Senhor Deus iria enviar na terra. Mas mesmo assim, os mensageiros de Deus iriam avisar que o juízo de Deus está vindo contra o pecado, e todos os habitantes da terra devem aceitar Jesus a tempo, porque a porta da graça vai fechar, a porta da arca vai fechar. E eu queria agora, se você crê que Jesus está voltando, se você acredita que Ele é poderoso, que Ele te ama, se você confia que o sacrifício dele é suficiente para te libertar da tua fraqueza, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, dos nossos vícios, eu quero te lembrar: Ele é poderoso para isto fazer. Se você recebê-lo, Ele tem poder para te colocar dentro do céu. Ele tem poder para te libertar das drogas, do vício, dos assassinatos. Ele tem poder para me transformar e te transformar num filho de Deus. Se você crê que Jesus é poderoso para te salvar e quer recebê-lo aí onde você está, dentro da sua casa, eu queria convidar você a fazer essa oração comigo. E quero te lembrar uma mensagem que Jesus disse para nós. Deus deixou avisado assim: ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlata, se vocês se arrependerem, eles se tornarão brancos como a neve, eles se tornarão alvos como a lã. Deus disse que nos perdoaria, e se você acredita nisso, não importa o que você fez, enquanto ainda há vida, enquanto Deus está te dando chance, me dando chance, este é o momento de entrar na arca, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, e aqueles que receberam Jesus vão ser tirados desta terra. Então a ira de Deus vai tomar lugar, e não vai haver nenhum canto deste planeta, nenhuma ilha, nenhuma montanha que possa proteger, guardar ou abrigar qualquer ser humano da ira de Deus, do acerto de conta. Todos os pecados vão ser julgados por Deus, toda mentira, todo aborto, todos os assassinatos, todos os vícios, todos os ódios, todos os adultérios, toda a fornicação, todos os que praticam sexo sem estar casados, todos os que nunca perdoaram e não liberam perdão, todo tipo de pecado Deus vai punir, Deus vai julgar. Mas Ele disse que aqueles que se arrependerem a tempo, com sinceridade, então Ele os vai perdoar e levar para o reino de Deus. Se você quer receber o Senhor Jesus, eu queria agora, aí onde você está, Jesus morreu por você, Ele morreu por mim,
Ele veio para nos levar para o céu. Você está cansado, você não consegue vencer o pecado, você não consegue liberar perdão, você não consegue vencer o vício, você não consegue vencer a prostituição, você não consegue parar de trair, de ser um adúltero, uma adúltera. Se você não tem força, Jesus está dizendo aqui, lembrando para ti, que Ele é a força que você precisa. Se você acreditar nele, e se você for sincero, se você for verdadeiro e se arrepender, então Ele terá compaixão e misericórdia de ti. E assim como Ele levou para o céu o ladrão da cruz, que vivia roubando, mas se arrependeu, Ele também é poderoso para te libertar e te colocar dentro do céu. Faça comigo, por favor, esta oração aí onde você está. Repita comigo: poderoso Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, eu escutei sobre o Teu amor, eu escutei sobre a Tua misericórdia, eu escutei sobre o motivo pelo qual eu existo, sobre o motivo pelo qual o Senhor me criou, que foi para te amar e te temer. Senhor Jesus, nesta noite eu quero te confessar os meus pecados, eu te confesso as minhas mentiras, eu te confesso o meu adultério, a minha rebelião, e eu te recebo como meu único Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus, nesta noite eu nasci de novo. Amém, amém. Agora eu queria fazer uma oração por você. Queria chamar aqui a pastora Ana Cristina. Ela vai fazer essa oração por ti. E aqui já ela conclui. Jesus ama cada um de vocês. O Senhor ama vocês. Ele nos enviou aqui para te avisar dessas verdades. Ele te ama muito e quer te levar para o céu. Aleluia. Amados, vamos orar, dar conclusão a esse trabalho aqui. Viemos trazer a palavra do Senhor em meio a tantas distrações, fim de ano, bebedeira, comedeira, glutonaria, tantas coisas, né? E nós aqui precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Então, eleve o teu coração agora ao céu e vamos orar. Soberano e eterno Deus, bendizemos o teu santo nome pela tua, Senhor, benignidade e benevolência, que tem nos dado no dia de hoje o fôlego de vida, e que também, Senhor amado, o mais poderoso de todas as bênçãos, a mais poderosa de todas as bênçãos, o resgate por meio do sangue precioso de Jesus. Pai, nós te louvamos esta noite, Senhor, porque Tu nos deste até aqui a oportunidade de arrependimento dos nossos pecados, para que nós possamos estar nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus, livra-nos, meu Deus. Livra-nos de todo mal, principalmente do mal dentro dos nossos corações que nos afastam de Cristo. E nos livra do mal, Senhor amado, em nossa volta, das investidas, Senhor, do adversário. Senhor amado, nos dá o suprimento necessário, a força espiritual que nós precisamos para continuar te servindo, te adorando e para andar nos caminhos santos do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Deus amado, os teus preciosos, Cleidiane e Paulo Roberto. Abençoa, meu Pai querido, esta família. Abençoa os moradores da 605. Senhor amado, incendeia este lugar com fogo do Espírito Santo. E que muitos, meu Senhor, se preparem para a gloriosa vinda do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluias. Que a doce paz, a graça imensurável do nosso Senhor Jesus Cristo,
As consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Está encerrado. Quadra 104/105, Recanto das Emas, de frente ao atacadista Dia a Dia. Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. www.portadocel.com.br